Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo, hoje recebendo o presidente da Câmara, vereador Walter Moreno Panhossi, e nosso convidado especial, o juiz federal substituto, Dr. Delmar da Ascensão Arouche Júnior, que está aqui hoje falando um pouquinho sobre o trabalho e a importância da Justiça Federal. Doutor, eu acho que nós poderíamos começar o segundo bloco, até complementando a pergunta do presidente, quanto à estrutura física nós temos aqui em nossa cidade, as instalações. Ele até questionava se tem hoje uma cela, enfim, no caso ali dos julgamentos ali, os presos ficarem ali, tem dentro da estrutura hoje aqui em Tupã? Sim, Glaucio, como o presidente havia perguntado, em algumas situações os réus respondem ao processo em liberdade e outras situações eles respondem presos. Então, primeira informação, aqui em Tupã nós não, pelo menos os presos da Justiça Federal, não, aqueles que são provisórios, eles ficam presos em Kaiowá. Então, eles são trazidos pela escolta, normalmente a Polícia Federal traz para participar de algum ato, seja uma audiência de custódia, que é a primeira, aquela que é feita no início do processo, para avaliar se os requisitos da prisão foram cumpridos, ou se for a própria audiência de instrução e julgamento. Então, em muitos casos, é mais de um réu. Então, ou até mesmo enquanto ele está, se for só um, enquanto ele está ali aguardando o início dos trabalhos, há uma cela onde esse réu vai ficar aguardando. Então, nós temos essa estrutura de ter cela para que aqueles indivíduos que estão ali sendo processados fiquem aguardando, né? Se o réu estiver em liberdade, não, ele vai normalmente até o fórum e, terminando os atos, ele retorna. Nesse caso, são aquelas situações onde a gente passa ali na Rua Emorés e vê ali algumas viaturas da Polícia Federal. Sim, e a pessoa fica perguntando o que está acontecendo, né? Sim. Porque a gente já se remete a algum acontecimento mais grave, enfim, uma coisa envolvendo um político, uma coisa mais grave, enfim. E aí a gente vê aquelas viaturas ali, até o pessoal fica curioso, o que está acontecendo ali na vara da Justiça Federal. Doutor, uma outra pergunta também. Hoje, a média de processos na nossa cidade, o senhor tem um número hoje? Sim, hoje, juntando os processos em tramitação no Juizado Especial e na Vara Comum, nós temos em torno de 5.700 processos ativos. Isso contando aqueles processos que estão em andamento, fora o que está arquivado. 5.700. Eu acredito que seja um número significativo, um número... porque até ia fazer uma pergunta depois, quanto às mudanças no Código Penal, porque eu acredito que é importante, né, presidente, através de uma análise mais aprofundada, de uma alteração, de mudanças no Código Penal. Eu acho que o Código Penal hoje realmente é uma demanda muito grande de processos, a morosidade no julgamento desses processos acaba realmente... A justiça, ela acaba sendo mais lenta, acaba enchendo os fóruns, enfim, e também as varas especiais com processos. O que o senhor acha dessa mudança, a possibilidade de mudança no Código Penal, de repente para diminuir esse número de processos, agilizar os processos, o julgamento desses processos? O que o senhor acha nessa questão, mudança no Código Penal? Bom, Glaucio, o nosso Código Penal, ele é do início dos anos 40, 1940, 1941. Então, naturalmente, a nossa sociedade já sofreu muitas transformações de lá para cá. É verdade que, ao longo desse tempo, o Código sofreu diversas alterações. No início dos anos 80, nós tivemos uma alteração grande e, de lá para cá, vez ou outra, nós temos alguma alteração, algum crime novo é criado, alguma pena é aumentada, mas acaba virando uma colcha de retalhos, como se diz. Então, muito se fala hoje na necessidade de reforma, e eu concordo, tem que ser reformado. Algumas situações são novas e nós temos que dar uma resposta para isso. A justiça, ela não pode deixar de julgar um crime, por exemplo, ou qualquer outra situação, sob a desculpa de não ter uma lei adequada nem nada. É aquela lei que está ali e nós temos que adequar à realidade atual. Então veja, atualmente nós temos, por exemplo, uma série de crimes praticados por meio virtual. Então cada vez mais nós temos fraudes
pela internet, roubo de dados de cartão de crédito e até uma outra, voltando um ponto atrás em relação à competência, que eu acabei esquecendo de falar, que nós temos recentemente, nos últimos anos, um aumento muito grande em crimes de acesso ou posse de material de pornografia infantil através da internet. Que é lamentável, né? O que é lamentável. Então, só explicando que esse crime acaba se o acesso a esse material, a um site de material pedopornográfico se dá através da internet, ele acaba sendo de competência da Justiça Federal, porque uma outra regra é que crimes em que o Brasil se obrigou a combater por tratados internacionais e por ele ter também um caráter internacional, porque veja bem, os sites normalmente são hospedados no estrangeiro, em outros países. Então nós temos nos últimos anos um aumento muito grande nesse tipo de crime. Inclusive, só complementando, doutor, recentemente foi deflagrada uma operação na nossa região e muitas pessoas foram presas na nossa região com essa questão, né, de material pornográfico, foi investigado e chegaram algumas pessoas aqui na nossa região também, inclusive, né? Sim, sim, de fato, nós tivemos essa grande operação, foi até alvo de matéria em veículo Rede Nacional, Rede Nacional, foi uma operação que foi deflagrada pela Polícia Civil, né? Em princípio não seria a atribuição da Polícia Civil, mas fizeram um trabalho muito bom e posteriormente esses processos foram remetidos à Justiça Federal. Alguns vieram aqui para Tupã, né? E é um trabalho bastante complexo. Você identificar dentro do meio virtual a prática desses crimes não é um trabalho muito fácil. Demanda uma série de ferramentas que não são simples de manusear, até porque essas pessoas utilizam-se de artifícios para se ocultar dentro da rede. Então veja que, acho que em 2011 houve uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não só no Código Penal existe a previsão de crimes, existe também outras leis. Então esses crimes que são praticados contra a criança e adolescente, alguns deles estão ali no Estatuto. Então houve a reforma, houve uma tentativa, e de fato foram criadas penas mais duras para esse tipo de crime. Mas voltando à questão da reforma do Código Penal, muito se fala na necessidade de você endurecer a pena de alguns crimes. A impunidade, a questão da violência, cada dia mais, números cada vez maiores, mas outra coisa importante é dar efetividade para essa lei que nós já temos. Então você estava falando em relação à questão do procedimento, da morosidade, e aí eu te dou mais um dado. Nós precisaríamos de uma reforma nesse caso, não só do Código Penal, mas do Código de Processo Penal, porque é o processo que vai reger todo esse procedimento, os atos, as audiências, a quantidade de recursos. Todo o rito. Todo o rito. Então se fala muito na quantidade de recursos que nós temos atualmente. Então é necessária também a reforma do Código de Processo Penal para tornar esse rito mais ágil. Claro que não é só a lei. Se a gente for buscar todos os problemas que levam à lentidão do processo, a gente não pode só colocar a culpa na lei. Existe uma série de fatores, existe problema dentro de alguns ramos do judiciário, falta de estrutura, tem tudo isso. Mas é importante, resumindo, é importante você reformar o Código Penal, atualizar, colocar penas mais duras em alguns crimes? Concordo. Mas é importante também repensar esse sistema, porque, veja bem, nem o código que nós temos, muitas vezes nós conseguimos aplicar. Ou seja, você pode até dizer, aquela pena daquele crime é muito branda, é muito baixa. Mas mesmo aquela pena baixa, às vezes o processo prescreve. Nós temos aqui em Tupã um compromisso de não deixar isso acontecer. Nós não temos esse histórico de prescrição de processo por demora, por atraso. Mas nós sabemos que a realidade em outros ramos do Poder Judiciário. Importante, né, presidente, o que o doutor Delmar disse aqui, né? É importante estudar uma reforma realmente real no Código Penal, até para agilizar os processos. A gente vê que hoje em dia, em muitos casos, como disse o doutor, há muitos recursos. Então, quer dizer, para se julgar um processo demora-se anos e acaba se acumulando.
Quer dizer... Eu penso assim, nós estamos acho que vem melhorando com o tempo, doutor. A gente vê já essas videoconferências, porque antigamente se via mais nas pistas por aí, andando, escoltado, porque tinha que ir lá transferir um preso para fazer uma audiência de 10 minutos, 15 minutos e voltar mais 200 quilômetros para o presídio. Eu acho que isso, na medida do possível, né, como o senhor falou, a estrutura tem que melhorar, claro, porque chegando a um ponto em que você não vai precisar gastar. O Estado não vai precisar gastar com essa locomoção de trazer lá o preso para fazer uma audiência a 200 quilômetros de distância para chegar aqui com meia hora, 40 minutos, sendo que você pode, hoje nós temos mecanismo para isso. Isso tem melhorado, claro que ainda precisa se melhorar mais, mas isso requer tempo, recurso, a gente sabe disso, né? Mas eu penso que isso tem, de uma certa forma, tem melhorado, né? Com relação à questão de leis, né, porque eu estou já no 4º mandato como vereador e nós observamos que não é questão só da lei, né? O Brasil, pelo que nós conhecemos a Constituição, né, tanto estadual, federal, lei orgânica, ela é muito rica em leis. Agora, o que nós observamos, pelo menos como legislador, é que nós temos... como eu acabei de dizer, nós temos sim, nós somos ricos em leis, né? Agora, a grande questão disso não é você começar a apertar ou você começar a penalizar mais, né? Porque senão nós vamos voltar ao tempo da escravidão, né? O que eu penso que tem que se fazer é o governo oferecer mecanismo para que não caia na criminalidade, né? Estamos invertendo os valores aí, né? Porque essa, claro que não justifica o crime, né? Mas por que se existe tantos crimes num determinado setor? Quer seja na prostituição, por exemplo, né? E não acredito que nenhuma mulher, mãe de família, vai se prostituir por querer. Muitas vezes isso não justifica, mas às vezes até vai. Outros caem no crime das drogas, porque há facilidade para isso. Então eu acho que nós, como governo, nós temos que oferecer qualidade, nós temos que, não é penalizar, nós temos que evitar que as pessoas pratiquem o crime. Mas para isso nós temos que dar condições, porque no momento em que nós observamos, que hoje é quase que comum nós observarmos nas ruas, e porque realmente é revoltante, o cidadão hoje fala em penalizar e endurecer, em pena de morte, e nós somos seres humanos, né? E cada um tem aquilo que ele passou, por aquilo onde ele nasceu, onde ele viveu, aquilo que ele passou na vida dele para chegar até onde ele está. Se ele está num presídio, se ele está num crime, né? E nessa caminhada, pelo que nós estamos observando aí ao longo dos tempos, porque além de tudo eu sou vicentino há mais de 40 anos, e nós mexemos que esse ser humano, que é aquele ser humano que fica mais lá embaixo, né, que é o mais pobre, e nós observamos que é o ser humano que está lá, dependendo dele ser traficante, mãe, que vê os seus filhos sendo mortos em presídios, porque independente porque ele é bandido ou deixou de ser bandido, para ela vai ser sempre filho, né? Então nós temos observado que nós, como governo, nós temos falhado muito. E não é só aumentando a penalização, apertando as leis, não é isso. É ao contrário disso, inclusive. Nós temos que evitar que essas pessoas cometam crime. E isso é a falha do governo. Então, esse é o meu pensamento em questão das leis, porque eu vejo, a gente analisa a lei todos os dias, nós temos a nossa Constituição, se nós analisarmos, eu acho que é uma das mais completas do mundo, em termos de lei. Esse é um ponto que a gente pensa com relação à aplicação de leis. Agora, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, doutor. Como legislador, nós observamos que eu não sei se pode modificar. Por exemplo, nós temos aqui uma questão, então tem a primeira instância, aí você perde, vai para a segunda, recorre, é reformada lá em cima e vai para... A lei é a mesma que foi julgada aqui, é a mesma que vai ser julgada na primeira instância, segunda, no Supremo. Por que isso aí é que muitas vezes a gente... Por que não define isso? Algumas se definem, mas a grande maioria, você
você tem recursos para fazer. Aí vem aquele, mas é preciso ter recurso, porque... Então, se existe lei, e a lei, ela tem que ser cumprida. Né? Soberana, né? Ela tem que ser cumprida. Agora, interpretar a lei, nós não podemos deixar dúvidas, porque eu acredito que essa questão de se reformar uma sentença é a interpretação da lei, porque se o mesmo juiz, que são juízes formados, que estão aqui, ele deu uma decisão, aí vai para a segunda instância, se reforma ou aonde for, por que que acontece isso e por que que nós não poderíamos, por exemplo, deu a sentença aqui, está sentenciado, não tem que se recorrer tanto, porque eu acredito que está demorando tanto, isso está esbarrando e barrotando os tribunais, é que isso é recurso em cima de recurso, e isso vai para a primeira, vai para a segunda, e é reformado lá na frente. Eu gostaria só que o senhor, porque nós entendemos dessa forma, de repente a justiça vê que é essa necessidade. Bom, de fato, presidente, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com a sua fala a respeito dessas questões sociais, é onde está a origem de todos os problemas que nós temos hoje de criminalidade, né? Então, enquanto nós não resolvemos essa questão social, ter oportunidade igual, educação de qualidade para todos, nós vamos ficar bem distante de resolver com lei o problema, concordo com o senhor. Quanto a essa questão da quantidade de reformas, de fato, é um problema que nós temos. E o senhor tocou no ponto-chave, que é justamente a interpretação. Pelo nosso sistema, muitas vezes nós temos a primeira instância, o juiz de primeiro grau, nós temos os tribunais de segunda instância, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que é responsável por interpretar e pacificar a interpretação da legislação federal, e o Supremo Tribunal Federal, que interpreta a Constituição. Se a matéria for constitucional, ela chega até o Supremo Tribunal Federal. Então aí nós temos de fato um problema, porque nós vamos ter diferentes interpretações em cada uma dessas instâncias. E até que, se for matéria constitucional, até que isso chegue ao Supremo Tribunal Federal e ele diga qual é a interpretação correta, nós acabamos perdendo de fato um certo tempo. Para tentar amenizar esse quadro, ultimamente, alguns mecanismos passaram a existir dentro do nosso sistema processual. Então, hoje já é possível. Veja bem, ainda não estamos longe disso ter resolvido o problema, certo? O problema ainda existe, mas hoje nós temos um mecanismo em que, na medida em que começam a se multiplicar diversas ações, com entendimentos diferenciados, o Brasil é um país com dimensões continentais. Então você imagina a possibilidade que nós temos de entendimentos diferentes em diferentes tribunais, diferentes cortes pelo Brasil afora. Então hoje nós já temos um mecanismo em que os tribunais superiores, tanto o Supremo quanto o STJ, podem determinar o sobrestamento, ou seja, a paralisação do processamento de todos aqueles processos que versam sobre uma mesma tese, escolher 3 ou 4 como o que é chamado de representativo daquela controvérsia e determinar que todos aguardem a definição sobre aquela questão. Então, esse é um dos mecanismos que foram criados nos últimos anos, que é chamado de recursos repetitivos, para tentar, pelo menos, diminuir essa incerteza, porque, na verdade, isso tudo traz uma insegurança. Muitas vezes a pessoa ingressa com uma ação aqui no estado de São Paulo, seja na Justiça Federal, na Justiça Estadual, porque o sujeito lá em Minas Gerais, ou lá no Tocantins, o sujeito conseguiu êxito e ganhou aquela ação na primeira instância. Aí o sujeito ingressa aqui em São Paulo, ele perde. Então, o grande problema é esse, é a interpretação. Então, como você vai, digamos, unificar essa interpretação antes que um processo desse chegue a uma corte superior? Porque entre os juízes de primeiro grau não vai existir hierarquia. Eu não posso dizer para o meu colega seguir o meu entendimento. Entre os tribunais, a mesma coisa. Então, um dos mecanismos que foi criado para tentar diminuir esse problema é justamente esse, de você determinar que, quando perceber que tem vários processos sobre a mesma causa, paralisa os processamentos até que a corte defina qual empreendimento vai ser aplicado, né? Então, só para a gente ter um exemplo de como é difícil a questão de interpretação, nós temos agora prestes eu acredito que nos próximos meses deve entrar na pauta do Supremo,
a questão referente à descriminalização ou não do porte e do uso de drogas. Se vai valer só para maconha, se vai valer só para cocaína, para maconha, cocaína e drogas mais graves, até onde vai isso? Então veja que sobre um tema como esse, cada pessoa vai ter uma interpretação, cada juiz vai ter uma interpretação. Então, de fato, concordo com o senhor que é um ponto-chave que nós temos que tentar amenizar, mas deixar de ocorrer divergências na interpretação não vai deixar, né? Que nós temos que você tem argumentos pró e contra dos mais variados possíveis, né? É só nessa pergunta, eu sei que nosso tempo já está esgotando, e se usa muito dentro de um processo que está tramitando, principalmente pela parte dos advogados, a questão tramitado julgado. Então é a mesma coisa, praticamente, aí ele busca lá que isso já aconteceu e já deu causa ganha ou não e tal. Não seria talvez, se observar mais essa questão, por exemplo, não sei, o Supremo lá determinar, olha, essa questão já tem aí no Brasil 20 tramitados julgados que dá sentença favorável ou contra. E na primeira instância, se usar isso, olha, isso aqui já tem, mata-se aqui. Porque nós observamos que mesmo alguns tramitados julgados, não para aqui, ele vai para a segunda e até a pessoa ter recursos, né? Mas se já houve, por exemplo, 5, 6 processos, ou mais, ou quantos forem, e que já se deu a sentença, sim, que aquilo ali é certo ou errado, e ainda mesmo assim nós observamos que isso vai para frente, e mais, há processos iguais que foram, alguns dados como certo e outros dados como errado, quer dizer, alguns eles condenaram, outros foi absolvido. Então, nós ficamos preocupados com isso, porque isso dá vaga para praticamente, em termos, né, para hora que a gente poderia estar falando, né, hora advogados com mais competência, ora cai numa vara de entendimento diferenciado. Então eu penso que nós teríamos que ter, para que nós pudéssemos esvaziar esses tribunais, um mecanismo. Lá, olha, isso aqui tem 50 tramitados julgados favoráveis e tem 2 que deu. Então nós vamos agora de aqui diante. Quando for com relação a isso aqui, né, eu não sei, alguma coisa tem que se fazer, porque os tribunais, como o senhor falou, graças a Deus aqui em Tupã, estão em dia os processos, e esses processos eles não, como juridicamente vocês falam, ele perdeu o prazo, como que é? Prescreveu, e aqui não acontece, mas quantos acontecem em outras, né, outras varas federais, outros tribunais. Então é só para concluir, que a gente fica preocupado com isso, né, porque tem tanto processo que vai 20 anos, a pessoa morre e não sabe nem o que aconteceu, porque ficou aí parado, porque não foi para frente, né? Só para que a gente concluísse. Eu queria aproveitar, já que estamos na reta final, e a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos acompanhando da política, as investigações da Lava Jato e a importância da Justiça Federal em todo esse processo. O que o senhor está... Não vamos questionar e nem comentar decisões, ponto. Mas acho que é um divisor de águas. De uns anos para cá, a população está mais preocupada, eu acho que está acompanhando, até pela divulgação ampla da imprensa, né, a opinião pública perto, acompanhando, cobrando. E o trabalho da Justiça Federal, da Polícia Federal, enfim, toda a esfera federal é muito importante. Porque até então, né, presidente, no passado a gente não via, vamos usar um termo mais popular, os grandes... peixe grande, né? Os grandes políticos, nomes conhecidos nacionalmente, sendo investigados, julgados, estão presos, alguns em processo de investigação, mas estão, de uma certa forma, sendo penalizados. O que o senhor está achando desse momento da política e o trabalho que a Justiça Federal está realizando em todo esse processo, em especial na Operação Lava Jato? Bom, Glaucio, sem dúvida é um divisor de águas a Operação Lava Jato. Sem falar em dizer que houve acerto ou erro em alguma decisão, sem entrar nesse mérito. Claro.
Mas um dado objetivo me chama a atenção nesse caso. Nós tivemos no passado recente do Brasil uma série de grandes operações montadas pela Polícia Federal, Ministério Público, em alguns casos houve até julgamentos, sentenças, contra pessoas de grande poderio econômico, político, contra grandes grupos empresariais, e o que se via é que a grande parte, ou quase todas essas grandes operações, foram anuladas quando se chegou nas cortes superiores. Foram anuladas pelos mais diversos motivos, sendo que as cortes superiores entendiam que haviam ali irregularidades na coleta de provas, em algum momento do processo, e anulava tudo. Então tivemos aí a Operação Satyagraha nos anos 2000, a Operação Castelo de Areia, e o que eu acredito que torna a Operação Lava Jato uma referência, de fato eu acho que passa a ser uma referência para todos os envolvidos, não só para a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho excelente, o Ministério Público, a Justiça, a própria advocacia, talvez não estivesse esperando as consequências que estão vindo. E o fato da operação, concomitantemente, por ter pessoas com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal e concomitantemente aquelas decisões estarem sendo, de algum modo, sendo submetidas ao crivo da Suprema Corte, dá uma segurança de que parece que se achou um caminho a ser seguido. Claro que eu reconheço que existem muitas controvérsias sobre muitos atos que são ali praticados. Muita gente vai dizer que não é porque a Suprema Corte está endossando, dizendo que a maneira de agir foi correta. Claro, como a gente estava falando há pouco, cada um vai ter uma interpretação do direito, mas me parece que esse é um dado objetivo. Nós já tivemos a operação aí deflagrada em 2014, salvo engano, com pouquíssimos, há poucos dias eu li que em torno de 400 e tantas decisões proferidas lá pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, dessas 400 e tantas, 30 e poucas foram reformadas. Então, claro que isso não é indicativo de ser absolutamente correto, mas eu acredito que sim. Por conta desse dado, eu acho que é uma referência a ser seguida e as coisas daqui para frente vão ser diferentes. Não sei até que ponto isso vai impactar. Eu queria até, se o senhor pudesse falar sobre isso. Nós acompanhamos um incidente com o ministro do STF, Teori Zavascki, né? É uma grande perda no âmbito judiciário. E aí a gente vê alguns veículos de comunicação, foi até motivo de brincadeira nas redes sociais. Eu queria só que o senhor falasse se o senhor acredita. Eu quero acreditar que não, mas a gente ouviu muito falar da teoria da conspiração, né? Porque muitas pessoas que, entre aspas, teriam interesse, né, de deixar alguns juízes fora do processo, enfim, da análise do processo. Nas redes sociais, como eu disse, muitas pessoas falaram, muita gente teria interesse na morte do ministro. Você acredita que no Brasil nós poderíamos estar vivendo um momento como esse, uma teoria da conspiração? Aí já começou a especulação de sabotagem no avião, foi proposital. Você acredita que nós temos um cenário como esse no país hoje, de uma teoria de conspiração, em alguns casos aí de mortes aí, enfim, de pessoas ligadas ao judiciário? Bom, Glaucio, pelas circunstâncias, o tamanho do que significa a Operação Lava Jato, que estava sob responsabilidade do ministro, eu acredito que deve ser feita uma investigação séria, apurada. Deve haver uma atenção maior por parte da imprensa, da sociedade. Quero acreditar também que foi apenas uma fatalidade, até pelo pouco que a gente já foram divulgados alguns áudios do piloto e aparentemente foi uma fatalidade também. Quero acreditar nisso, mas eu acho que é importante também as autoridades envolvidas terem essa autonomia, envolvidas na investigação, terem essa autonomia para apurar de fato o que ocorreu e confirmar, se for o caso, que foi apenas uma fatalidade. Agora, dado o histórico que nós temos de outros países, compara-se muito a Operação Lava Jato à Operação Mãos Limpas, que foi desencadeada na Itália nos anos 90, em que diversos juízes foram assassinados,
juízes importantes foram assassinados, nós temos que ter atenção sim. Então deve ter uma atenção maior. Acho que eu quero acreditar também que as pessoas envolvidas, a aeronáutica, o CENIPA, que vão investigar, a própria Polícia Federal, tenham a isenção suficiente e independência para apurar. Eu acho que isso ficou mais em evidência, essa questão, porque nós tivemos aí, né, só me recordei agora e acabei anotando, temos um incidente com Ulisses Guimarães, um helicóptero que foi naquela região, Eduardo Campos, Sim. que era um pré-candidato, né, à presidência da República, e agora, recentemente, Teoriza Vasque, os 3 coincidentes aí com aeronaves, e quer dizer, então já houve essa especulação, a possibilidade de uma teoria da conspiração. Doutor, também queria aproveitar uma pergunta bem objetiva. O senhor acha que a Operação Lava Jato, em especial, está passando o Brasil a limpo? Bom, Glaucio, eu acho que quando a gente fala, eu tenho certeza que ela serve de motivação, de inspiração, para, como eu disse há pouco, de referência, de como agir diante desses grandes casos. Mas eu acho que é um pouco perigoso a gente afirmar que está passando o Brasil a limpo. Tudo bem que ela é emblemática, mas eu acho que a sociedade brasileira como um todo tem que ter consciência que a Operação Lava Jato sozinha não vai resolver todos os problemas de corrupção que existem no Brasil. Então nós sabemos que nos mais diversos setores, seja em nível de poder municipal, estadual, federal, ou diversos estados, diversos cantos do Brasil, nós vamos ter problemas de corrupção, desvio de dinheiro, crimes contra a administração pública, e que a Operação Lava Jato não vai alcançar. Então, ela sem dúvida é uma referência de o que deve ser feito, mas eu acho que é importante ter em mente que outros mecanismos que nós temos têm que começar a funcionar melhor. Nós temos que ver o envolvimento o Brasil é um dos países que mais tem órgãos de controle no mundo, mas com pouca efetividade. Nós temos diversas controladorias gerais de municípios, de estado, nós temos auditorias gerais, temos tribunais de contas nos estados da União, alguns municípios têm tribunais de contas. E todas essas instituições tem que começar a atuar com mais efetividade. E a própria sociedade também, que eu acho que é o maior fiscal, né? Enquanto não existir esse controle social, a gente não vai conseguir debelar de uma vez por todas. Perfeito. Doutor, uma última pergunta só, depois o presidente quiser complementar. A gente vem acompanhando aí os noticiários, a questão de refugiados. Agora, nos Estados Unidos, a coisa mais em evidência agora é a decisão do presidente Donald Trump na questão da imigração, de pessoas que querem entrar no país, de alguns países árabes, a proibição. A Justiça Federal, ela também trata de ações do cunho internacional, nacionalidade, nesse sentido também, quanto a brasileiros nesse sentido? Ela cabe ela também? Sim, Glaucio, a Constituição também determina que as questões referentes à nacionalidade são de atribuição da Justiça Federal. Então, tanto questões referentes a um estrangeiro que queira se naturalizar e, eventualmente, isso é um procedimento que corre perante o Ministério da Justiça. Então, eventualmente, ele não está satisfeito com alguma decisão ali que foi proferida, ele pode vir a questionar isso na Justiça e a competência da Justiça Federal. E naqueles casos também a Constituição diz que brasileiros... ou melhor, nascidos no exterior, que sejam filhos de brasileiros, podem, caso venham a residir no Brasil, posteriormente optar pela nacionalidade. Então, essa opção de nacionalidade ela é feita em um procedimento através de uma ação na Justiça Federal, onde é feito o reconhecimento da nacionalidade e ele passa a ser considerado brasileiro nato, certo? Então, todas essas questões também. E aqui em Tupã, nós temos algumas ações dessa natureza. É uma região que tem uma forte tradição de imigração, então muitas famílias notadamente não perdem aqueles laços com suas origens, né, japoneses, italianos, e eventualmente aqui em Tupã nós temos algumas ações dessa natureza. Perfeito, só para a gente falar também sobre essa questão, até porque estamos acompanhando nos noticiários essa questão da imigração, refugiados, então só para a gente também aproveitar e complementar o trabalho que a Justiça Federal realiza nessa questão, ações de cunho internacional e também relativas à nacionalidade. Presidente, fique à vontade, mais alguma pergunta? Já estamos aí na reta final, um programa bem interessante hoje, muito importante.
eu quero só expor meu ponto de vista com relação à questão do Lava Jato, né, a questão da corrupção, né, porque eu faço parte de um poder que hoje é o que está no foco, né, que são os poderes legislativo, né, executivo. Eu penso que, como na questão crime, existe lei, e também existe lei na questão que nós estamos dizendo da Lava Jato, que está sendo cumprida, outros que menos ou mais. Mas o meu pensamento vai com relação, se há corruptos, há porque alguém se corrompeu. E isso nós temos observado que a corrupção não é lá no governo maior ou menor. Ele não é no presidente, no deputado, no senador. Ele inicia-se aqui na base. No momento em que você tem a oportunidade, e precisa ver a oportunidade que você tem, porque de repente você não rouba milhões porque você não tem oportunidade, porque se você tivesse, você roubava. Então precisa começar a analisar, né? Eu falo que sempre o crime é igual para tudo, não interessa o tamanho. Se você é um funcionário público, por exemplo, qualquer tipo, e você começa a desviar, por exemplo, o material do seu escritório, levar para sua casa, você está corrompendo. E essa pessoa que faz isso, se ela puder também roubar milhões, vai roubar. Então, porque o determinado deputado, ele roubou milhões, porque ele teve. E quantos brasileiros e outras nacionalidades também fariam a mesma coisa se tivesse a mesma chance que teve. Então precisa começar a analisar, porque o crime só acontece porque muitas vezes nós fechamos os olhos e a grande é tirar proveito em tudo. Se eu puder tirar proveito, eu tiro proveito. Olha, eu não roubo, eu não mato. Eu não mato, isso é crime. Mas se eu puder roubar 1 milhão do município, eu roubo. Aí você está matando mais gente ainda, porque você está deixando gente morrer de fome, né? Então, indiretamente, você é mais que um criminoso que matou uma pessoa. Você está matando várias pessoas, por exemplo, aconteceu no Rio de Janeiro, quantos bilhões se roubaram e quantas pessoas morreram lá nas filas de hospitais, isso. Você é um criminoso, até pior. Bom, isso é um ponto de vista que eu tenho, né? Eu acho que cada um precisa analisar. Se eu tivesse o poder que certa pessoa está preso lá, será que eu não teria roubado mesmo? Porque a facilidade que eles têm, que tiveram, né, e têm até hoje. A Lava Jato, na minha opinião, é uma consequência que veio das ruas, um clamor que as pessoas já não suportavam mais e que, de uma determinada forma, para se manterem nos poderes, começou-se uma briga interna, e só aconteceu por isso. Não foi nenhuma intervenção direta da Polícia Federal, porque nós tivemos, se não me engano, ano passado, retrasado em Marília, na Polícia Federal, juntamente com o nosso cameraman, o Claudemir, e conversando com os juízes federais. Tudo que se envolve dentro da Polícia Federal só se acontece, a estrutura, o mecanismo, se os governantes quiserem, porque senão eles deixam eles sem carro, sem gasolina, sem estrutura para trabalhar, né? Isso estava acontecendo. Nós fomos em Marília, inclusive o próprio juiz que nós conversamos, olha, nós queremos sair com a viatura aqui, mas não temos como fazer. Quer dizer, então dependia diretamente. O que aconteceu, na minha opinião, foi uma briga de poderes interno, e aí é que graças a Deus aconteceu, porque enquanto diziam assim, olha, eu como essa fatia do bolo, você come essa, como aquela, vamos se juntando, foi. Quando começou uma briga interna política, aí abriu vaza. Quando começou a se caçar presidente, opa, aí abriu vaza, a Polícia Federal pôde entrar, aí a população deu respaldo, porque foi grande importância, foi sendo esse momento que deu respaldo, e aí começou a se prender algumas pessoas que a gente jamais imaginava que seria preso. Que há corrupção desde que o Brasil é Brasil, desde que Dom Pedro I chegou aqui, que levava o que nós tínhamos embora, isso era corrupção também, que tirava nossas riquezas e levava embora, isso vem. Agora, o que tem acontecendo hoje que eu observo, graças a Deus, é que realmente agora a população acordou, né? Precisa se mudar um pouquinho, na minha opinião, eu acho um absurdo quando um presidente escolhe um ministro do Supremo, né? Isso é um absurdo. Ele é tão importante quanto o presidente. Agora, nós observamos aí que a escolha, claro que passa pelo Congresso, mas nós conhecemos, como eu conheço,
a fundo a câmaras estaduais, federais e municipal, né, que eu estou no segundo mandato de presidente, que aquilo que o presidente determina, muitas vezes, se ele quiser, ele já acertou. Então, se o presidente lá apontar um ministro, com certeza ele já tem os votos para aprovar. Agora, como que você põe um ministro que vai te julgar? Né? Então, esse é um ponto fundamental que eu penso que tem que ser mudado. Por exemplo, no trabalho que o juiz Sérgio Moro está fazendo, está desenvolvendo, não que ele seja a bola da vez, não que ele é a mosca, nada disso, mas o trabalho que ele tem feito, a transparência que ele tem e mais, a confiança que a população brasileira pegou, se tem no Sérgio Moro, hoje ele seria eleito ministro pelo povo. Ele seria o ministro a assumir a cadeira lá. Então, o que nós temos que observar, como que eu, como presidente da Câmara, eu coloco uma pessoa que vai me julgar. É a mesma coisa o meu jurídico da minha Câmara, eu que ponho o meu jurídico lá. Como que ele vai me condenar? Isso está errado também. Isso também é errado. Então nós temos que mudar um pouquinho essa estrutura. Eu penso, para resolver a grande maioria dos problemas e julgamentos, eu não posso apontar uma pessoa que ele vai mexer com os processos e ele vai dizer assim, olha, porque é como nós falamos agora há pouco, quando você tem um processo, vai lá, eu posso interpretar de uma forma, outro juiz interpretar de outra forma. E eu vou ser convicto naquilo que eu faço e posso até dizer, ó, inocente ou é culpado. Então eu acho que nós temos que mudar, penso eu que nós temos que mudar o critério de escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser da forma que está sendo. Isso é um absurdo dos absurdos, eu penso como político, né, que o presidente da República hoje, ele escolha o ministro do Supremo Tribunal, que é a Corte Suprema, aquele que vai julgar, aquilo que vai condenar ou não. Então esse é o primeiro ponto. No momento em que nós percebermos e a população começar a movimentar e exigir que esses ministros sejam de uma outra forma escolhidos, não pelo apontamento de um político, eu acho que isso já vai melhorar 100%. Né? Como o doutor disse, claro que não vai ser essa Lava-Jato que vai mudar tudo, nada disso, mas eu acho que é assim, é um início de um trabalho onde a população diz assim, não, nós temos sim, nós temos como apontar, nós temos como dizer assim, nós queremos isso para o Brasil e dar respaldo ao judiciário. Com relação, só para encerrar, os acidentes que têm acontecido, eu não acredito nem no teoria Zavascki que aconteceu, o ministro, eu não acredito nem no Eduardo Campos, eu não acredito que isso tenha acontecido. Foi uma fatalidade, na minha opinião, foi uma fatalidade, isso acontece. Acontece que aconteceu com o avião, por exemplo, do Chapecoense, houve falha humana naquele caso, né? Esse caso que aconteceu agora com o ministro é realmente um aeroporto difícil, né? Não é o primeiro, não acredito que seja. Tanto é que o empresário que estava com o ministro também tem processos. Inclusive o ministro é relator dos processos dele, que é de questão florestal, que ele fez lá os hotéis, e que o próprio ministro era relator. Quer dizer, então não é porque ele morreu, que hoje ele é santo, que ele é isso. Não, é o ministro que trabalhou, que tem falhas como nós temos, e não vejo em nenhuma, assim, não vejo que foi ali crime, não penso dessa forma. Eu penso que foi uma fatalidade que aconteceu, né? E que naquele momento aconteceu. Eu não vejo, na minha opinião, lógico, vai ser trabalhado, a aeronáutica vai ver, a Polícia Federal vai analisar, mas eu já, assim, na minha opinião, porque o que eu penso, que não houve sabotagem, foi uma fatalidade que aconteceu. Vamos acreditar e também torcemos para que isso realmente não tenha acontecido de forma proposital, e sim um incidente, né? Mas é o que foi divulgado e propagado na imprensa, e a gente só fez a pergunta, né, para o doutor, até para ver a opinião também como senhor, como membro, né, da Justiça Federal.
Doutor, nós chegamos ao final do programa, um programa que cabe aqui mais uma hora, porque tem tantos assuntos importantes e relevantes, e eu acho que é uma oportunidade ímpar para a população, para os telespectadores, receber um juiz federal falando sobre o trabalho da Justiça Federal, das suas atribuições, da importância em todo o contexto da sociedade. E a gente só queria agradecer a disponibilidade. A gente sabe que o senhor, né, deixou ali um tempinho na vara da Justiça Federal, veio até a nossa emissora, a convite do presidente da Câmara. E eu, como eu disse, uma oportunidade diferenciada, ímpar à população. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para deixar as suas considerações finais, parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor realiza na nossa cidade também, pelas cidades que o senhor já passou, e com certeza eu acho que o futuro promete, né, essa justiça, essa nova justiça. O senhor é novo, é um rapaz novo, acredito, então quer dizer, a gente acredita nesses novos juízes, nessa nova cara da justiça. Eu acho que isso aí, quem está ganhando é a população, não só da cidade, da região, mas também do país, né, porque vocês têm uma visão mais aprofundada, interpretam as leis, como nós dissemos aqui, de uma forma, acho que mais clara. Eu acho que quem está ganhando é a população. Então, eu queria que o senhor ficasse à vontade, agradecer novamente por ter vindo aqui à TV Câmara e dado a oportunidade para que a população conheça um pouco mais a fundo do trabalho da Justiça Federal. Obrigado, Glaucio. Reforçaria o ponto que o presidente Walter tocou, que não adianta a sociedade cobrar, querer tirar presidente, ir para a rua, se no dia a dia não faz a sua parte, né? Fala-se muito que no Brasil as pessoas, a sociedade de modo geral, pratica aquelas pequenas corrupções, quer oferecer dinheiro para o guarda que multa, quer comprar uma vaga numa fila, quer, como o SUS, como o presidente falou, quer utilizar a impressora do trabalho, o papel. Então a base tem que mudar realmente, né? A base tem que mudar, então concordo inteiramente, foi muito feliz a colocação do presidente Walter. E no mais eu queria agradecer, Glaucio, a oportunidade, presidente Walter, de poder vir aqui. Agradeço em nome da Justiça Federal a oportunidade de esclarecer melhor e dizer que estamos lá à disposição sempre que precisar. Agradeço imensamente também ao município de Tupã, à cidade de Tupã, por ter me acolhido aqui nesses 2 anos, já são 2 anos aqui em Tupã, e dizer que, de um modo geral, acho que temos que ser otimistas. Sim. Presidente, temos que ser otimistas e esperar que realmente a gente consiga transformar aí esse país para gerações futuras. Obrigado mais uma vez, Glaucio. Obrigado, doutor. Presidente, um programa, como eu disse, muito importante, né? Explicativo, e tentamos aqui aprofundar ao máximo as atribuições da Justiça Federal. E parabenizar o doutor Delmar, 2 anos aqui em Tupã, realizando um trabalho realmente de excelência, colaborando, né, no esclarecimento de muitas situações, muitas ações, muitos processos, julgando com coerência, né? Acho que a linha é essa, ser justo, né, nas suas decisões, e com certeza dando essa oportunidade aos nossos telespectadores, conhecendo um pouquinho mais a fundo a Justiça Federal. Nós agradecemos sim. Eu quero, até fazer uns parênteses aqui, agradecer o nosso cameraman, o Vladimir, que nós sempre, ele é que vai à frente, né, que gosta muito da área, né? Nosso pauteiro, né? Ele que é o pauteiro. Ele vai lá, busca, inclusive ele marca pra gente, né? Meus agradecimentos ao Claudio também por ter ido até a Justiça e feito o convite. Isso, ele sempre está aí fazendo, então a gente agradece por ele estar essa disponibilidade, que a gente no dia a dia também corre, e às vezes a população precisa desse esclarecimento, dessas dúvidas que nós tentamos, com as perguntas que nós fizemos ao senhor, respondendo para que serve, para que não serve. E isso é muito importante, que a dúvida, até nós ficamos com algumas dúvidas, e é bom que a gente consiga tirar. É evidente que o tempo nosso deve ter extrapolado 2 vezes, mas foi bom, a gente passou. Eu teria e gostaria, se tivesse outra oportunidade, da gente estar batendo um papo. E eu estou trabalhando um pouquinho sobre a questão da reforma da Previdência, da PEC, que está tramitando, né? Estamos muito preocupados com isso. Inclusive, na próxima semana, nós estaremos aí iniciando um trabalho na Câmara
com relação a uma manifestação das câmaras do Estado de São Paulo. Eu vou propor isso aos presidentes de Câmara para que nós façamos um movimento contra algumas medidas que estão sendo tomadas nessa PEC, que nós não podemos, trabalhadores que hoje já estão com 50, 60 anos e não se aposentaram, não podem pagar esse preço tão caro que a PEC vai, se aprovada da forma que está, vai trazer essas pessoas que vão ficar a vida inteira, trabalhar a vida inteira, iniciar-se um pagamento de uma aposentadoria e no meio do jogo se muda as regras e eles vão ficar aí à mercê e muitas vezes não tendo condições nem de um salário mínimo. Então nós estamos iniciando aí um trabalho, não vai dar para se estender, mas gostaria muito que o senhor tivesse uma outra hora, um outro tempo, e seria praticamente um ponto de vista inteiro falando disso, que nós sabemos que a forma que está, porque nós estamos vivendo mais, graças a Deus, o brasileiro hoje ele vive mais, né, em anos, e eu sei que precisa mudar, mas não a esse preço, né? Nós vamos pagar um preço muito caro e as pessoas mais pobres, inclusive. Aí eu penso que é um jogo também de interesse de aposentadorias privadas, de bancos que estão forçando isso para que as pessoas voltem aos bancos fazer as aposentadorias. Isso tem todo um contexto que a gente gostaria de discutir. Mas muito obrigado pela presença do senhor aqui, para nós motivo de alegria e também de passar isso para a população de Tupã, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar conversando com um juiz, principalmente da esfera federal, e tirando as dúvidas das pessoas que nos assistem. Muito obrigado pela presença e com certeza estaremos aqui em outras oportunidades. Bom, o programa Pontos de Vista fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Hoje recebemos o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno Panhossi. Hoje com nosso convidado especial, o juiz federal substituto, Dr. Delmar da Ascensão Arouche Júnior, falando sobre o trabalho e a importância da Justiça Federal para toda a população brasileira. O programa Ponto de Vista fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais.